tudo bem com você? Está cada dia melhor, não é? Graças a Deus, apesar de toda essa pandemia, de todos esses problemas e dificuldades, mas nós acreditamos e temos que continuar acreditando em dias melhores. E hoje nós vamos continuar nossa aula de língua portuguesa e vamos falar um pouquinho sobre pontuação, ok? E aí você deve se perguntar, mas para quê? Por que eu tenho que aprender isso? Isso é tão difícil? Não é difícil. E a gente tem que lembrar que a pontuação ela tem uma finalidade. O que veio primeiro, a escrita ou a fala? Vamos lembrar disso? Obviamente, a fala. E quando nós falamos, nós nos expressamos não só com palavras, mas com gestos, né, expressões faciais, o próprio corpo fala junto com as palavras. Então, para tentar transmitir ou traduzir toda essa gama de entonação, né, de inflexões que nós utilizamos para nos comunicarmos através das palavras, nós criamos a pontuação. Nós temos a pontuação com essa finalidade. E por isso nós precisamos, antes até de memorizar qualquer regra, entender a intenção. Qual é a intenção, né, desse texto, dessa frase, dessa oração? Qual é a intenção do autor? Então eu só posso pontuar um texto de acordo com a intenção que eu tenho. Vamos lá? Pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos que tentam reproduzir na escrita um pouco da riqueza melódica presente na linguagem oral. Desse modo, os sinais de pontuação estruturam as frases e os textos e procuram estabelecer as pausas, o ritmo, as entonações e as inflexões da fala. Vejamos agora os 10 sinais de pontuação usados na escrita e algumas situações em que eles devem ser empregados. Primeiro, o ponto. O ponto a gente usa bastante, usa muito. E onde nós devemos utilizá-los? O ponto deve ser utilizado para, letra A, indicar o final de uma frase declarativa. Acho que Pedro está gostando de você. Essa frase poderia ter sido negativa, mas ela continua sendo declarativa. É uma declaração. Acho que Pedro não está gostando de você. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto. B. Separar períodos. Ela vai estudar mais tempo. Ponto. Ainda é cedo. São períodos totalmente diferentes, portanto, separados por um ponto. 2 pontos. Onde eu vou utilizá-los? Devem ser utilizados para iniciar a fala de personagens. Por exemplo, ela gritou 2 pontos. Logo em seguida, o travessão, que nós vamos falar mais adiante, mas ele introduz já a fala do personagem. Vá embora. B. Anunciar algo que se vai dizer. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Seguindo, reticências. As reticências devem ser utilizadas para indicar a suspensão de um pensamento ou de uma fala. Esperei até agora achando que... Reticências. Indicou o quê? Uma pausa, uma suspensão do pensamento ou uma suspensão da fala. B. Para representar na escrita hesitação comuns que ocorrem na fala. Não quero sobremesa, porque não estou com vontade, né? É igual... Quer namorar comigo? Bem, quero, acho, né? Sai fora, porque com certeza, né, com essa hesitação, ele não quer realmente. Procura um que diga sim, declarativa, pontual, até exclamação, por que não? Não é isso? Então vamos lá. Parênteses. Para que serve ou onde eu utilizo esses parênteses? Eles são usados para isolar palavras ou frases intercaladas de caráter explicativos. Só um pouquinho, vem aqui comigo. O que são essas frases intercaladas? Nós sabemos que as orações, elas são, ou deveriam, pelo menos em sua maioria, ser produzidas de forma direta. Como assim? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e o complemento desse verbo, certo? Que nós chamamos de oração em ordem direta. Quando nós colocamos uma outra oração dentro ou no meio dessa oração, nós intercalamos orações. Muitas delas são chamadas de aposto, né? E aí a gente precisa entender que nessa junção, quando eu coloco uma oração dentro da outra, no meio ou no início da oração, fazendo com que ela não esteja em ordem direta, que seria sujeito, verbos e seus complementos, nós obviamente teremos que colocar a vírgula.
certo? Vamos lá. Então, nas orações ou frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir vírgulas ou travessão. Exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. O ano que ela nasceu está entre parênteses, 1871. O outro exemplo, numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, nós temos aí uma explicação, vírgula, ele veio nos visitar pela primeira vez. Então, nós temos um termo explicativo aí que poderia estar entre vírgulas, mas também pode estar entre parênteses. Ponto de exclamação. Onde deve ser empregado ou como deve ser empregado? A, no final de frases imperativas, obviamente, né? Fuja, Marcos. Estuda, menino. Presta atenção, né? Fica aqui. Vamos lá. Tudo isso pode ser exclamado. E após interjeições. A gente sabe que muita gente aí no WhatsApp, né, escreve algumas interjeições novas no internetês que não é do nosso português. Mas a gente precisa também entender e estudar um pouquinho das interjeições, né? Como que se escreve o em, né? Que muitas vezes não é como está lá no WhatsApp, tá, gente? E geralmente a gente exclama após uma interjeição porque elas servem justamente para isso, para expressar, né? Às vezes o que as palavras não expressam, ok? Vamos lá. Letra C, para indicar surpresa ou emoção. Que maravilha! Oh, que bom, Iris, que você veio! Você veio! Né? Então, tudo isso é bem interessante. Essa última agora, né, eu fiz uma junção da interrogação com a exclamação. Vamos ver logo em seguida como é que a gente pode fazer isso. Ponto de interrogação. Ele deve ser usado em perguntas diretas. Quando você chegou? Onde você vai? Por que você está assim? Então, são perguntas diretas que logo ao final nós colocamos o ponto de interrogação para indicar que estamos fazendo um questionamento, uma pergunta. Letra B. Junto com o ponto de exclamação, também nós podemos colocá-la quando ou se quisermos, né, dar o ar de surpresa e de pergunta ao mesmo tempo, que foi o que eu fiz anteriormente. Iris, você veio, né? Que legal! Você não gosta de sorvete? Como assim, né? Existe um ser humano que não gosta de sorvete? Então, além do questionamento, da entonação também de uma surpresa, né? Como assim? Como isso está acontecendo? E a pontuação serve exatamente para isso, gente. Para que nós tenhamos essa clareza da entonação da fala. E a vírgula? Olha só, gente, a vírgula mais utilizada de toda a pontuação. Muito utilizada. E tem gente que tem muitas dúvidas. E aí, como é que eu coloco isso, professora? É só para dar uma pausa e eu tomar um ar? Não, se você aprendeu que é só para isso, está errado. Tá bom? Na verdade, ela serve para muitas coisas. Muitas mesmo. E nós vamos ver aqui agora. A vírgula é o sinal de pontuação que se aplica a um maior número de situações. Indica uma pequena pausa, menor que a indicada pelo ponto. E ela deve ser empregada nas datas, para separar o nome da localidade. Rio Branco, vírgula, 29 de abril de 2020. Então, essa vírgula aí, gente, ela é obrigatória, tá? Ela não é facultativa. Ah, se eu quiser eu vou colocar. Não, você obrigatoriamente, depois do nome da cidade, para colocar a data, você vai colocar entre eles uma vírgula. Beleza? Seguindo. Para isolar o vocativo. Professora, o que é esse tal de vocativo, né? Não esqueça de mim, Maria. Ah, Maria. Então, os nomes, né? Os substantivos próprios são os vocativos. Não só eles. Eu posso dizer amor, vem cá. O amor vai ser um vocativo. Eu posso dizer Totó, sai daí. Totó vai ser um vocativo. Então, a gente tem que estar ligado, né, nessa situação. Nem sempre vai ser um nome comum. Nome comum que eu digo é o nome próprio, como Maria, José, Pedro, João. Mas pode ser Benzinho, Meucinho, amor. Então, várias palavrinhas podem funcionar como vocativo, como chamamento de alguém. E aí, obrigatoriamente, tá? Pessoal lá do WhatsApp também, né? Colocar vírgulazinha antes do vocativo. Nós temos que separar o vocativo do resto da frase, do resto da oração, beleza? Continuando. Para isolar o aposto. Camila, minha filha caçula, já está na faculdade. Observem o que é o aposto. Nós temos alguns tipos de aposto, mas queremos falar especificamente do explicativo.
ela abre a oração, isso aqui nós chamamos de oração intercalada, onde ela abre a oração e coloca uma explicação sobre a Camila, que ela é a filha caçula dela, ok? Então, aí, obrigatoriamente, também ela tem que estar entre vírgulas. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é pouco utilizado, mas ainda é necessário sua utilização. Apesar de alguns autores literários também já abolirem de seus livros, de seus escritos, o ponto e vírgula, mas nós também ainda utilizamos. E como nós devemos utilizá-los? Né? De que maneira? Para organizar itens de uma enumeração. Professora, mas a gente não utiliza as vírgulas? Numa lista, por exemplo, de compras de supermercado, eu tenho que comprar arroz, vírgula, feijão, vírgula, açúcar, vírgula, farinha. Sim, mas nós também podemos utilizar o ponto e vírgula para separação de alguns itens, como a gente utiliza nos textos de receitas, né? Lá na receita, nós vamos descrever os ingredientes, enumerá-los e para isso nós utilizamos o quê? Justamente o ponto e vírgula. Muitas vezes também quando a gente está dando aula de língua portuguesa, que a gente tem os itens e subitens, que a gente vai especificá-los lá na enumeração, né, para a criação de uns tópicos, a gente coloca depois de cada tópico um ponto e vírgula, também para enumerá-los. Seguindo. Letra B, para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Às vezes nós temos alguns períodos bem longos, que já existem várias vírgulas, e aí para não utilizar muitas vírgulas, nós utilizamos o ponto e vírgula entre elas. Exemplo, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com seu cão. Travessão. Onde eu utilizo travessão? Para indicar a fala de um personagem no discurso direto. E o que é o discurso direto, professora? É a fala tal e qual da pessoa ou do personagem, do ser que a proferiu. Nós utilizamos esse travessão no início da linha para indicar a fala dele. Em algumas situações, até de discurso indireto livre, às vezes esse travessão é substituído por aspas. Mas aqui especificamente, a gente está colocando uma situação em que ele é empregado. Exemplo, então ela disse, : Na outra linha, para iniciar a fala direta, travessão, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Aspas devem ser usadas para destacar expressões como gírias, estrangeirismos, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Vamos lá. O que são gírias? Todo mundo sabe que cada grupo urbano ou tribo urbana, como queiram chamar, se identifica com uma linguagem mais específica, característica de seu grupo. Isso nós chamamos de gírias. E a gente viu isso também lá na aula de variação linguística, quando a gente estudou a questão da coloquialidade e das gírias, né? Assim como a fala formal também. Neologismos, neo vem de novo, logismos, né, de palavras. Então são palavras novas, criadas na língua. Arcaísmos, como o próprio nome já diz, são palavras arcaicas ou que caíram em desuso e nós vamos reutilizá-la num determinado texto, então a gente coloca entre aspas para identificar. Ou expressões populares mesmo. Exemplo, a aula do professor foi irada, ou a aula da professora Iris foi irada, né? Não é isso, galera? Também gíria. Ele me pediu um feedback da resposta ao cliente. Feedback não é uma palavra nossa, é um estrangeirismo, é uma palavra inglesa. E nós sabemos que com a nova era da tecnologia, nós utilizamos muitos estrangeirismos. E num texto, nada melhor que colocar uma palavra dessa entre aspas, para destacar a sua origem, ou que ela não é nossa. Não necessariamente, como os puristas usam, né? Todas as vezes nós teríamos que fazer isso. Não, tem que haver uma intenção para que isso aconteça. E vamos lá para a nossa atividade. Em gostaria que respeitasse, madame. Sobre a vírgula que separa o termo madame, é correto afirmar que está. Letra A. Observem que tem intercalado aí bem empregada, mal empregada, bem empregada, mal empregada. A. Bem empregada, pois separa na oração o vocativo. Gostaria que me respeitasse, madame. Será que esse madame é um vocativo? Vamos lá para a letra B.
mal empregada, pois separa o sujeito da oração do verbo. Nós sabemos que nós não podemos separar o sujeito do resto da oração através de vírgula. O sujeito não se separa. Mas será que madame é o sujeito? Como é que a gente descobre isso, né? Gostaria. Quem gostaria? Era madame? Não. Gostaria, pela terminação verbal, a gente descobre qual é a pessoa do discurso? Eu ou ele, né? Gostaria que respeitasse. Então, madame aí não é sujeito. Descarta a letra B. Letra C. Bem empregada, pois, nesse caso, seu uso é facultativo. Facultativo baseado em que regra? Não. Letra D. Mal empregada, pois não se separa o aposto do termo a que se refere. Na verdade, nós colocamos que quando o aposto vem na oração intercalada, e geralmente é assim que acontece, ele é separado por vírgula, sim. Não é o caso aí, porque não tem nenhuma explicação, não tem um aposto. Letra E. Bem empregada, pois separa o objeto direto do verbo. Isso também não. Então, voltamos para a letra A, que madame aí é um vocativo e, obrigatoriamente, ele tem que ser separado por vírgulas. Eu achei esse texto bem interessante, gente, na internet. Eu gosto de coisas assim, dessas curiosidades, desses textos que nos fazem entender algumas coisas. É importante pontuar? É muito importante pontuar. A pontuação faz total diferença na intenção do comunicador. E isso nós temos que estar atentos. A vírgula, por exemplo, ela pode ser uma pausa. Ou não. Não. Espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não. Tenha clemência. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. E aí, como será que o homem pontuaria essa oração e a mulher, né? Se você fosse mulher, certamente colocaria a vírgula depois da mulher. Por quê? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. E o homem, o que faria? Se você provavelmente for um homem, colocaria a vírgula depois do tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Viu? A vírgula tem muito poder. Então, toda a pontuação também tem esse poder, gente, de determinar o sentido do que se quer. Então, eu tenho que estar muito atenta antes de qualquer memorização de regra, qual é a intenção da comunicação, o que eu quero passar, né? Então, com base nessa intenção, é que a gente coloca a pontuação adequada. Quero agradecer a todos vocês, tá? Com muito carinho. Fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês. Espero poder fazer muito mais. E quero também desafiá-los a irem lá na plataforma Eduque. Lá tem diversas atividades sobre vários conteúdos de vários professores, bem interessantes. E isso ajuda você a praticar, a rever, a reforçar todo esse aprendizado que você está tendo, ok? E numa época dessa difícil de pandemia, aprender é sempre bom. Gente, muito obrigada e até a próxima.